Olá, muito boa tarde para você de casa, boa tarde para você de toda a nossa região. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado pela companhia. Tá no ar, é o Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região nessa quarta-feira. Quarta-feira quente, seca mais uma vez, com a umidade relativa do ar lá na casa dos 20% e mais uma vez as queimadas. Olha, tem prejudicado muito a qualidade do ar aqui na nossa região. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre esse caso. Mas eu quero abrir o Brasil Urgente hoje sem falar muito, né? Em poucas palavras. Peço que o senhor e a senhora que estão aí do outro lado prestem bem atenção no que nós vamos mostrar agora. São momentos de tensão, de desespero, mas acima de tudo de solidariedade e muita responsabilidade dos homens do Corpo de Bombeiros e resgatistas da concessionária Rota das Bandeiras que ontem trabalharam para salvar a vida de um homem de 38 anos preso em um buraco de 12 metros de profundidade, 40 centímetros de diâmetro. Nós temos aí o passo a passo desse resgate dramático. Eu peço ao senhor e à senhora que aumentem o volume da televisão, acompanhem conosco como foi dramático e como foi desesperador, mas no final das contas extremamente positivo, porque conseguiram resgatar com vida esse homem num trabalho cirúrgico maravilhoso, né? A quem eu não canso de elogiar aqui, especialmente os homens, bravos homens do Corpo de Bombeiros. Tá posicionado aí? Poucas palavras hoje. Presta atenção como é que foi o clima lá ontem, nesse resgate que foi registrado pelas câmeras na cidade de Arthur Nogueira. Dá uma olhada só, olho na notícia. Segura, senão sobe num braço só. Mexe o quadril, segura forte. Vai, puxa. Vamos. 1, 2, 3. Vai, calma aí. Calma aí. Vai. Segura o braço. Se mexer. 2, 3. Vai. Vai. Gritar e vai gritar. Vai descer. Calma aí. Pega esse joelho, Peraí. Tenta puxar isso aqui, ó. 1, 2, 3. Abaixa esse joelho pra baixo. E aí o momento do resgate, né? E acima de tudo, o momento mais importante desse trabalho. O momento mais importante desse trabalho, o resgate, né, de uma vítima presa depois de 4 horas em um buraco, né, um momento importantíssimo que foi a retirada desse homem de 38 anos preso nesse buraco na cidade de Arthur Nogueira. Deu para sentir o clima do resgate? Deu para sentir o clima, né, de como tudo aconteceu lá em Arthur Nogueira? Então daqui a pouquinho, agradecendo demais ao portal, como é que é o nome do portal lá, ô Vinícius? Põe na tela aí, por favor. O portal que nos cedeu as imagens é o portal Nogueirense, né? E que nos cedeu as imagens. Aliás, parabéns pelo trabalho da equipe lá do portal Nogueirense. Daqui a pouquinho nós vamos trazer mais detalhes desse resgate dramático, né? E que durou 4 horas ontem. 4 horas com auxílio dos homens do Corpo de Bombeiros, com auxílio dos homens da Rota das Bandeiras, auxílio de quem passava pelo local. Foram momentos de apreensão. Nós estávamos todos aqui, né? Ontem acompanhando na redação, já depois do Brasil Urgente, no início da noite, né? A expectativa em relação a esse caso e graças a Deus, a notícia é muito boa. Depois de 4 horas saiu com vida o rapaz de dentro desse buraco. 12 metros de profundidade. Ele ficou aí, né, próximo dos 8 metros, né, porque o pé dele acabou enroscando, ele acabou dando sorte, né, Inclusive uma retroescavadeira foi chamada para auxiliar os trabalhos. Não houve a necessidade de uso dessa retroescavadeira, porque aí no final das contas, né, houve a possibilidade de removê-lo debaixo desse buraco. Virou fotografia, olha, virou fotografia, é para guardar na memória como um momento importantíssimo em mais um trabalho cirúrgico dos homens do Corpo de Bombeiros. Daqui a pouquinho nós vamos trazer detalhes desse caso para você que está aqui na tela da Band. Olha, me dá imagens, parece que tem outro incêndio hoje, né? Todo dia está tendo incêndio aqui em Campinas, meu. Ah, faça-me o favor, hein?
Todo dia tem incêndio. Olha lá, de novo, incêndio em mata. Ontem foi aqui, demorou pra caramba para os bombeiros conseguirem controlar as chamas. Dessa vez o incêndio está acontecendo numa área de mata também. O pessoal me ajuda, eu acho que é ali na divisa do Paranapanema. É aquela região, à esquerda está aqui o anel viário Prefeito Magalhães Teixeira, né? No fundo a gente já tem lá um entroncamento com a rodovia dos Bandeirantes, mas tá lá, ó, ou melhor, com a rodovia Dom Pedro I. Tá aqui, olha, fogo em mata, né? Fogo em mata e infelizmente a dura realidade que a gente tem acompanhado dia após dia nesse período de tempo seco. Ô Lindsay, vê se você consegue olhar para mim aí, quanto é que tá a umidade relativa do ar? Eu acho que está na casa dos 24%, 25%, pelo que eu fiquei sabendo agora há pouco. Isso prejudica demais, né? Quem tem problemas respiratórios. Eu bato muito nessa tecla aí, porque a maioria dos incêndios, 99,9% desse tipo de incêndio aqui surge da ação de gente imbecil, que bota fogo em mato, que bota fogo no lixo, sabe? Ah, faça-me o favor, como é que tá, ô Vinícius? Segundo o CEPAGRE da Unicamp, hein? Quanto tá? 34%. Daqui a pouquinho já estão decretando aí estado de atenção por conta da umidade relativa do ar baixa. Isso faz um mal desgraçado, essa fuligem suja a casa das donas de casa. Ó, quem limpa a casa sabe o que eu tô falando, né? A fuligem invade a casa, é um negócio terrível. Olha, tem também a reconstituição da morte daquele investigador em Limeira para ser tratado como assunto importante hoje aqui do Brasil Urgente, né? Infelizmente, nós tivemos a morte de um investigador, o Luizão, né, na semana passada. Esse aí é o suspeito, ô Vinícius? Esse é o suspeito. Esse cara que você está vendo aí nas imagens, ele já tinha usado um machado para arrancar uma orelha de um outro camarada. E a polícia confirmou, né, que ele esteve em contato com o investigador, o Luiz, né, nessa fotografia que você está vendo aí, para receber uma intimação. Ele estava sendo intimado, né, pelo policial. E aí, no momento em que houve lá o contato entre o policial e o suspeito, né, ele acabou sendo espancado, o policial, com um pedaço de pau, entrou em luta corporal com o acusado, né, e infelizmente não resistiu aos ferimentos. Ele foi espancado até a morte, né? Foi espancado até a morte. Você está vendo ali que algumas das imagens estão protegidas, né, com o sigilo da imagem, porque são testemunhas que participaram desse processo de reconstituição e por isso estão tendo a sua identidade preservada neste momento. E está aí o trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros, aliás, dos homens da Polícia Civil da cidade de Limeira, tentando esclarecer o caso, né? Infelizmente, uma morte terrível, né, registrada na semana passada. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Esse cara aí já tinha arrancado um pedaço da orelha de um outro camarada num outro crime, né? Foi a machadada, a informação que a gente tem é que foi a machadada. Ele arrancou uma orelha de uma pessoa. Aí cumpriu pena, foi mandado para a cadeia. O que aconteceu? Ganhou o direito, né, da liberdade condicional, ganhou benefício. O benefício da liberdade condicional. E isso volta, né, ou faz voltar ao debate a questão dos benefícios que se dá ou que são dados aos criminosos no nosso país. Ou não é possível, meu camarada, não é possível. Só tem benefício bandido nesse país. E a sociedade fica, né, refém do medo, refém da violência. Se você só dá benefício, você cria impunidade. E essa impunidade acaba alimentando os crimes. Ah, faça-me o favor, hein? Daqui a pouquinho nós vamos falar mais desse caso também. Eu estou esperando a sua participação no Facebook, facebook.com/rodrigo.salomão.790. Pode deixar a sua mensagem, enfim, a sua opinião sobre os assuntos que a gente está tratando aqui. Olha, tem uma outra imagem que marcou muito, né, a nossa região, só que já faz um bom tempo, acho que já tem quase 2 anos essa imagem. O pessoal aqui no Brasil Urgente não chegou a ver, porque o programa ainda não estava no ar para Campinas e região. E que diz respeito a um acidente com um ônibus que perdeu o controle na cidade de Santa Bárbara do Oeste, acabou matando gente, só parou, né, depois de arrastar carro, arrastar moto e bater contra um hotel lá na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Parece que a justiça condenou 3 pessoas pelo acidente
em que esse ônibus Ação Barbarense acabou matando 2 pessoas em 2011. O veículo perdeu os freios, deixou outros 7 feridos. O caso chocou os moradores da região, né? Ganhou repercussão no noticiário nacional. O Marcos Andrade, que é o nosso repórter, tem mais detalhes a respeito desse caso. Marcão já está comigo? Alô, Marcão, já tem gente condenada, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, Salomão. 3 pessoas foram condenadas pelo acidente com um ônibus há 2 anos e meio em Santa Bárbara do Oeste. Na ocasião, 2 pessoas morreram e outras 6 ficaram feridas. O motorista do ônibus, Alessandro Oliveira, o coordenador municipal de transporte, José Truzzi, e o mecânico, Luiz Aparecido Barbosa, foram considerados culpados por homicídio e lesão corporal. As penas variam de 5 a 6 anos. O acidente aconteceu em março de 2011. Um veículo da aviação barbarense perdeu o freio em uma descida e bateu em 4 carros, uma moto e um poste. O veículo só parou, Salomão, quando se chocou com a fachada de um hotel. Para o judiciário, houve negligência, imprudência e imperícia por parte dos condenados, já que a perícia realizada no ônibus comprovou uma série de falhas de manutenção no sistema de freios. Como as penas ultrapassaram os 4 anos de detenção, todos os condenados vão ter que cumprir parte delas em regime semiaberto se a sentença não for alterada em outras instâncias. Os 3 ainda podem recorrer da decisão ao Tribunal de Justiça do Estado. Salomão. São Marcos Andrade trazendo as informações para a gente. Eu gostaria de ter visto ali as imagens do circuito de segurança que mostraram, né? Inclusive o momento da colisão, quando a pessoa que acabou perdendo a sua vida, né, acabou morrendo lá no trajeto. Porque o que aconteceu foi o seguinte: o ônibus simplesmente perdeu o controle e saiu arrastando todo mundo que encontrou pela frente. Bateu em carro, bateu em todo mundo, né? Um negócio terrível. Olha, a morte do prefeito Antônio da Costa Santos, o Toninho, completou 12 anos até hoje. A pergunta que fica é quem foi o responsável pelo assassinato. Os familiares e amigos se reuniram ontem, né, dia 10 de setembro, 12 anos sem Toninho, para homenagear e cobrar esclarecimento sobre o caso. A Karina Rica acompanhou e traz os detalhes para a gente aqui, ó. Olho na notícia. A homenagem começou na Avenida Mackenzie, no local onde o prefeito de Campinas, Antônio da Costa Santos, foi assassinado. A viúva, parentes e amigos se reuniram para lembrar os 12 anos da morte dele. Velas foram acesas, flores e um quadro com a foto do prefeito foram colocados no marco. Uma oração foi feita em memória de Toninho. Que já se passou muito tempo. E a memória brasileira é curta, né? Então, acho que todo ano é vir aqui, é rezar, é denunciar, é se indignar. No fim da tarde, foi realizado um ato público em frente à Catedral Metropolitana. Com um megafone, eles lembraram a população sobre a morte e de que o caso até agora não foi esclarecido. O crime aconteceu na noite de 10 de setembro de 2001. Toninho foi morto a tiros quando voltava para casa. Ele estava há apenas 8 meses e 10 dias à frente da Prefeitura de Campinas e atuava contra o crime organizado e na redução do valor de contratos, o que rendeu algumas ameaças contra o prefeito e reforça a hipótese de crime político. O inquérito chegou a ser concluído em 2002 e o Ministério Público apresentou denúncia contra o sequestrador Andinho. Não convencido, o juiz José Henrique Torres ordenou em 2010 que o caso fosse reaberto, mas até hoje as investigações não avançaram. Na última sexta-feira, o advogado da família foi notificado de que o pedido para que a Polícia Federal entre no caso foi negado mais uma vez. Por isso, em até 30 dias, ele deve fazer outro pedido de federalização, só que agora para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ela pode requisitar informações ao Estado brasileiro, passar a acompanhar as investigações aqui no âmbito estadual, requisitar informação do porquê o ministro indeferiu, não é, esse pedido da família e até mesmo recomendar, né, ao Estado brasileiro que faça a intervenção, né, via Polícia Federal. Estranho, né, a falta de interesse em apurar o caso do Toninho. É bem verdade que o Ministério Público chegou a uma conclusão, né, a respeito da morte. O Andinho foi apresentado aí como suspeito do crime, né, depois foi denunciado, mas não chegou a ser considerado réu no processo, porque o juiz José Henrique Torres, né, à época o presidente do Tribunal do Júri aqui de Campinas, negou
a acusação do Ministério Público, dizendo que o Ministério Público rejeitou a acusação do Ministério Público e determinando aí a possibilidade de novas investigações. Essas investigações até agora não foram concluídas, houve decretação de sigilo sobre as investigações. Eu, sinceramente, acredito que não tem nenhuma novidade na investigação, muito pelo contrário. A Polícia de Campinas já não tem gente para investigar suficientemente o que acontece no dia a dia. Imagina um crime de 12 anos atrás. Já falta gente para investigar o dia a dia. Você imagina um crime de 12 anos atrás. E entre nós aqui, até que surja, né, um fato novo, vai ser difícil encontrar outro rumo além daquele que já foi apresentado. Se vocês me perguntaram, vocês ficaram satisfeitos com a investigação da morte do Toninho? Eu, sinceramente, não fiquei. Não fiquei não pela investigação que o Ministério Público apresentou, muito pelo contrário. Acho que o trabalho do Ministério Público foi excepcional, excelente, né, com base naquilo que foi feito. Mas no começo da investigação se perderam muitas provas, né, perderam-se aí vários elementos importantes e, né, acima de tudo, muitos pontos foram esclarecidos. E talvez o mais importante deles, a motivação do crime. Porque, embora o Ministério Público tenha apontado a participação da quadrilha do sequestrador Andinho, faltou explicar por que o Andinho matou. Matou porque o prefeito estava incomodando a quadrilha? Matou porque alguém mandou matar? Foi crime de mando? Isso aí não ficou bem explicado na investigação, né? Embora os fatos ligassem a quadrilha de Andinho a esse crime terrível, bárbaro, e que ele nega, né? O Andinho que já assumiu aí um monte de crime. Falou, não, eu sequestrei mesmo, eu fiz isso, fiz aquilo, mas a morte do Toninho, o Andinho nunca assumiu. O Andinho está condenado a quase 400 anos de cadeia. Ele nunca assumiu esse crime, né? O que causa ainda maior estranheza. Qual a dificuldade para o Andinho assumir um crime se ele já assumiu outros tantos, né? Esse aí ele nega veementemente que tenha cometido. Então são 12 anos de espera, de dor para a família, né? Uma cidade sem respostas, porque a elucidação da morte do Toninho interessa a todos. Eu, sinceramente, não acredito que a gente vai ter novidades em relação a esse caso. Embora haja esforço, embora haja uma dedicação enorme, né, da família do prefeito, dos amigos do prefeito, é difícil, 12 anos depois, 20 anos depois, 30 anos depois, chegar aí a uma conclusão. Agora que não pode deixar ser sepultado junto com o Toninho, né, a indignação, né, que esse crime, infelizmente, provocou no nosso país. Eu digo infelizmente porque foi uma perda irreparável a morte do Toninho, do PT. Eu estava chegando aqui em Campinas, eu acompanhei o processo de investigação praticamente todo, cobrindo aqui o processo para a Rádio Bandeirantes, né? A gente acompanhou passo a passo o trabalho da polícia, passo a passo o trabalho do Ministério Público, mas as coisas nunca foram esclarecidas da maneira como a própria família queria, né? Muita gente deixou de ser ouvida, muitas provas deixaram de ser produzidas. Vamos para o intervalo então, a gente volta daqui a pouquinho com mais aqui no Brasil Urgente. E daqui a pouquinho eu digo que é rápido mesmo. Estou esperando você, não saia daí, hein? Até daqui a pouco.